Bem-vindos a mais uma videoaula. Irei mostrar para vocês aqui modelos de sistemas agroflorestais, agrofloresta. Eu sou o professor José Cláudio Ferraz. Para montar essa aula e mostrar para vocês esses modelos, eu utilizei dois trabalhos de conclusão de curso de dois orientados que eu tive, o Ronald e o René. E eles foram alunos da especialização em gestão de recursos ambientais no semiárido, no ano de 2018, que foi ofertado pelo IFP Campus Valença, do Piauí. No trabalho de Ronald, ele propôs modelos, né, de sistemas agroflorestais como alternativa para a recuperação de áreas degradadas. Então, o objetivo do trabalho de conclusão de curso dele foi avaliar modelos, né, propor modelos de sistemas agroflorestais, visando a recuperação das áreas degradadas com o uso de espécies com boa adaptabilidade às condições edafoclimáticas, seja de clima e solo, do território do Vale do Guaribas, que fica localizado no estado do Piauí. Como metodologia, ele escolheu essa localidade dentro do território, denominada de Alto Bonito, fica na zona rural de Pio Nono. E está inserida, como falei anteriormente, dentro do território Vale do Guaribas. Aquela localidade tem um clima tropical semiárido quente. A vegetação predominante é arbórea e arbustiva. E o tipo de solo é latossolo vermelho amarelo distrófico, conforme Embrapa em seu livro de solos e conforme também dados do IBGE. Foi feita uma coleta de dados com os produtores dessa localidade, através de entrevistas semi-estruturadas, necessárias para levantar as características socioeconômicas dos agricultores, assim como foram levantadas questões ambientais, feito o levantamento também da vegetação, identificando as principais espécies florestais e frutíferas que tinha na localidade, e o clima, referente à temperatura e precipitação, foram levantados na estação meteorológica de Campos Sales, que é a mais próxima de Pio Nono. Com base nos dados levantados, estes foram analisados e gerados gráficos através do programa do Excel e Sigmaplot. Como resultados, é possível ver aqui nessa figura 1 que a precipitação, com base nos últimos 25 anos, né, de 1993 a 2017, quando foram feito esse levantamento, o período chuvoso concentra-se basicamente de janeiro a abril, sendo que ali a média máxima ali que já choveu foi 130 milímetros num mês. Tá? Então, pouquíssima chuva. Tá? É uma região que não chove bem. Mas é importante a gente fazer esse levantamento. Por quê? Porque se forem fazer cultivo em sequeiro, vão necessitar da água da chuva, da precipitação. Então temos que alocar o ciclo das culturas dentro desse período chuvoso. Foi feito também um mapa da área de estudo da localidade, então podemos ver aqui. É uma área que tem um pouco elevada, aí, em torno de 500 metros de altitude, e tem uma inclinação. Tá? As espécies arbóreas, arbustivas, exóticas, frutíferas e culturas anuais sugeridas para os sistemas agroflorestais dessa proposta aqui, para a localidade Alto Bonito, no Pio Nono, estão elencadas aqui. Então, cada uma tem sua função. Então, dentre as espécies, nome popular, ipeu, pau d'arco, angico de bezerro, faveleira, mandacaru, palma forrageira, feijão guandu, leucena, moringa, cajueiro, feijão, mandioca e milho. É importante ressaltar que a escolha dessas espécies foram baseadas em quê? Nas características dos agricultores, nas características de solo, e nas características de vegetação, nas características de mercado ou nas características que está mais ligado ao produtor também, de consumo. E note que cada uma dessas espécies ela tem uma função
dentro ali da agrofloresta. É uma reposição de estoque, madeireira, cobertura do solo, é a fixação de nitrogênio, é usada para alimentação animal, é usada para alimentação humana, ou ela é usada para que facilita a agregação das partículas do solo. Então eu sugiro que vocês deem uma pausa aqui agora no vídeo e leiam de uma por uma a função de cada uma dentro da agrofloresta. Então, como no modelo proposto, o SAF1, foi com pequenas bacias ou pequenos terraços. Então, observa, o terreno tem essa inclinação, de cima para baixo aqui na imagem, e aí para diminuir a velocidade da água, como consequência, a possibilidade de erosão, né, e degradação dessa área, é feito esse cultivo em nível, né, através desses terraços, pequenos terraços. E aí foram utilizados, conforme observa-se aqui na legenda, ipê, angico, faveleira, mandacaru, feijão guandu, feijão, palma forrageira, leucena e distribuído esterco dentro da área. Então, conforme podem perceber aqui, está o arranjo. E o que é que vai diferenciar de um terraço desse para outro? A espécie florestal, que cada um vai ter uma espécie florestal diferente. Ademais, são iguais. Teria aí a palma, leucena, aqui embaixo. E aqui em cima o feijão guandu, mandacaru e o feijão. No modelo 2 proposto, é com aplicação em terraços. Então, observando a mesma inclinação, teríamos os terraços aqui. Ó. Então, no terraço nós teríamos aqui embaixo, em cada terraço, moringa e leucena. Depois, feijão, guandu. Aí teríamos ali uma linha alternada de ipê, mandioca, angico, mandioca, faveleira. E aí, em sequência, nessa ordem. E outra linha de caju, o cajueiro, né, com feijão. E aí essa sequência, né, ela iria se repetindo. Esse modelo de terraço iria se repetindo ao longo da área. No modelo 3, ela já seria perpendicular ao sentido daquela declividade. Então, se a declividade está nesse sentido, então o cultivo é perpendicular. Então, ele vem aqui cortando, tá, entre aspas, a declividade. E aí era feito em linhas. Então, uma linha de milho, outra linha alternada de feijão, guandu e feijão, outra linha com a espécie florestal intercalada, as espécies florestais, né, ipê, angico, faveleira, intercalada com moringa, e a outra, a palma forrageira com a leucena. E aí, cada sequência dessa ia se repetindo ao longo da área. Considerações finais. Foram feitas a identificação da precipitação daquela região. Então, identificou-se quais os meses que tem mais chuvas dentro das condições lá e temperatura. Isso é importante, como eu falei anteriormente, para a gente, se optar por um cultivo de sequeiro, alocar dentro daquele intervalo lá, ou daquele período chuvoso. Esses modelos de sistemas agroflorestais propostos neste trabalho é uma ótima opção para o pequeno produtor, favorecendo aí o equilíbrio biológico, porque utiliza muitas das espécies que já ocorrem ou que já são cultivadas na região. É uma forma de mitigação dos riscos econômicos ao produtor, porque tem uma diversificação de produtos, então seja para alimentação própria ou para comercialização, e pode estar escalado ao longo do tempo esses produtos sendo extraídos da agrofloresta, ou sendo produzidos pela agrofloresta. E os modelos propostos aqui adequam-se à agricultura da região. Vamos agora para o trabalho de conclusão de curso do René, tá? Que é da mesma turma do Ronald, e eles foram meus orientados nesses trabalhos. Então, nesse trabalho de conclusão de curso de René, foram intitulados Sistema Agroflorestal como Alternativa de Agricultura para o Povoado Cortado, no município de Inhuma, no Piauí. Objetivou-se com este trabalho propor modelos de sistemas agroflorestais para o povoado cortado, fica na zona rural do município de Inhuma, baseado nos fatores edafoclimáticos, ou seja, de condições de clima e solo,
da adaptabilidade das espécies vegetais e do potencial socioeconômico local, né? Isso é muito importante a gente saber qual o perfil desse produtor, desse agricultor. Então, local de estudo, povoado Cortado, 15 quilômetros da sede do município de Uma. E o município de Uma, ele está inserido aí na microrregião, no território Vale do Sambito, aqui no estado do Piauí. Então, foi selecionada uma pequena propriedade lá no povoado Cortado e foi levantada as condições de vegetação, clima e solo pontual lá naquele local. Para as condições edafoclimáticas, foram feitas consultas bibliográficas. Por quê? Porque não teve condições de fazer uma análise de solo, também no local, que é o recomendado, fazer análise de solo. Então, pegamos na literatura o que tinha de referência para a região. Clima, não tinha uma estação, não conseguimos ver a precipitação e temperatura no local, tá? No local da proposta. Então, pegou-se da estação mais próxima, que fica em Picos, do INMET. Foi delimitado a área lá no povoado, né, na propriedade, que levarmos em consideração na hora de propor os modelos. E aí foi feito um levantamento topográfico, feito um mapeamento da área total e da área de estudos, e foi feita também a marcação dos pontos altimétricos, para ver se a área ela é inclinada, se ela é plana, né, em relação a isto. E como falei anteriormente, as condições de solo pegamos o René pegou na literatura, nos livros, baseado no livro da Embrapa de Solos. Para conhecer os aspectos socioeconômicos, foram aplicados questionários na comunidade, não só lá ao proprietário. Esse questionário foi uma pesquisa semi-estruturada, para a gente identificar qual o potencial ali, qual a necessidade daqueles produtores. Então, na figura 1, mostra aqui a precipitação em temperatura média ao longo do ano. Percebe também que período chuvoso está aqui, ó, janeiro a abril, é o que mais chove. E na média aí, em torno aí também de 130 milímetros. Percebemos também que a temperatura média no período chuvoso ela é mais baixa, né? Ali em torno, variando aí de 24 a 27 graus. E aí quando no período que tem menor precipitação, aí ela pode chegar aí a média, né, histórica, 31 graus. Então, a figura 2 mostra o mapa da área de estudo. Então, é uma área que está de 0 a 200 metros, né? Em torno de 200 metros de altitude. Tá? É uma região plana. É uma área plana. Predominantemente plana. Na tabela 1, mostra que as espécies arbóreas nativas, exóticas e frutíferas que foram propostas dentro do sistema agroflorestal. Então tem eucalipto, sabiá, leucena, pequi, mangaba, umbu e pinha, banana, acerola, manga, goiaba, maracujá e caju. Essas plantas foram propostas com base no levantamento das condições de clima, de solo, da vegetação da região e do potencial dos agricultores, produtores daquela localidade. Tá? Então, conforme o perfil deles, como agricultor. Observem as letras aí, A, B e C, e de 1 a 3, significa 1, nativa, 2, exótica, 3, frutífera, A, madeireira, B, alimentação, C, biomassa, produção de biomassa. O que é que significa? Que a função de cada uma dessas dentro do sistema agroflorestal. Na tabela 2 mostra as espécies agrícolas, anuais e olerícolas, que serão propostas no sistema agroflorestal, ou que foram propostas aqui nesse projeto, nesse trabalho de conclusão de curso. Então, mandioca, feijão, milho, alface, coentro, cebolinha, couve, tomate, pimentão, melancia, abóbora e crotalária. As que têm a letrinha A utilizada para alimentação, às vezes comercialização, e a B como adubo verde para manejar o solo. Na tabela 3, foi quantificada a quantidade necessária de mudas para compor um hectare, em espaçamentos pré-estabelecidos, nas 3 propostas que eu vou mostrar no croquis mais adiante. Então,
Aqui foram utilizadas mudas de eucalipto, leucena, sabiá, acerola, banana e caju. E em cada modelo, a quantidade. No modelo 1, no modelo 2 e no modelo 3, a quantidade de mudas necessárias. Então, como eu falei em aulas anteriores, a importância de ter o croquis antes da execução, porque aí você já consegue imaginar, né, e também já afirma onde cada espécie de planta que irá compor a agrofloresta ela vai estar localizada, e aí você consegue imaginar a agrofloresta ao longo dos anos conforme o posicionamento de cada uma das espécies florestais. Então, nesse primeiro modelo, leucena, caju, acerola, banana, sabiá, eucalipto, mandioca, milho e feijão. Então, conforme a legenda aqui, tem a distribuição. Aqui está na escala de 1 para 100. Então, cada lado do quadrado tem 1 metro. Então, eu peço que vocês deem uma pausa no vídeo, olhem a legenda e vejam a distribuição das plantas. Eu vou citar aqui um exemplo. Então, vocês observam aqui, ó, na linha 1, tem caju, leucena, caju, leucena, caju, leucena a cada 3 metros. Tá? Aí aqui na outra linha tem eucalipto, sabiá, eucalipto, sabiá, eucalipto, sabiá a cada 3 metros de uma para outra. E aí vocês vão ver na localização de o que é que tem na linha e na entrelinha. Tá? A distribuição. As espécies arbóreas e frutíferas elas estão aqui praticamente na linha. E as culturas anuais na entrelinha, porque elas têm, como o nome já fala, anual, ciclo mais curto, e aí elas vão, ao longo dos anos, elas vão sendo inseridas e retiradas, né, dentro do sistema agroflorestal. O modelo 2, no modelo 2 já acrescenta aqui os canteiros de hortaliças. Então, na escala também de 1 para 100, quadrados em 1 metro por 1 metro por 1 metro por 1 metro, tá? No quadrado. Então, vocês façam aí a contagem do espaçamento de uma para outra. Então, nesse aqui, conforme a legenda, caju, eucalipto, banana, goiaba, sabiá, mandioca, melancia, abóbora, leucena e maracujá. Então, mais uma vez, eu aconselho vocês darem uma pausa no vídeo e já verificando aí o posicionamento de cada uma dessas plantas dentro desse sistema, desse modelo de sistema agroflorestal proposto. E no 3, pequi, mandioca, mangaba, caju, ata, eucalipto e umbu. Essas espécies elas estão distribuídas na linha, tá? Na linha. Então, conforme a legenda, elas estão aqui distribuídas na linha em espaçamentos pré-determinados. Na escala também de 1 para 100, 1 metro por 1 metro por 1 metro. Vocês conseguem ver o espaçamento de uma para outra. E na entrelinha, milho e feijão. Mais uma vez, solicito que vocês deem pausa e analisem de uma por uma dessas espécies de plantas e como elas estão distribuídas dentro desta área. Como considerações finais, o aluno René, nesse trabalho de conclusão de curso, foi possível identificar as épocas que melhor se adequam para a implantação do sistema. Então, se for um sistema de sequeiro, período chuvoso. Se tiver irrigação, aí nos permite fazer ao longo do ano a inserção de diversas espécies de plantas. A base socioeconômica da região está carente de estímulos, foi verificado isso, e de informações. Boa parte do pessoal não sabia o que era um sistema agroflorestal e também não tem linha de crédito específica para esse tipo de cultivo. A proposta dos sistemas agroflorestais pode auxiliar os produtores regionais na implementação das suas rendas e conservação de suas áreas. Então, é isso e até mais.